Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Roberta Astrologia. Bom, dentro do nosso mapa astrológico, nós temos representadas todas as áreas da vida. Então, meu convite para você neste vídeo de hoje é analisar o mapa do cantor Elvis Presley, mas não o mapa todo dele, fazendo um recorte da casa 7, que é a casa do nosso mapa astrológico, que trata das parcerias e alianças. E quando eu falo de casa 7, é importante ressaltar que as pessoas geralmente comentam que casa 7 é a casa ligada ao casamento ou ao relacionamento. Ela vai além disso. A casa 7 é a casa de todas as parcerias e alianças que a gente estabelece ao longo da nossa vida, os acordos que a gente faz, os nossos sócios, os nossos parceiros, também os nossos inimigos declarados, aquelas pessoas com as quais o santo não bate muito bem. Também pode ser visto sobre um prisma, sobre uma análise da casa 7. E por que eu estou trazendo isso? Porque foi lançado agora o filme Elvis, mas antes que você pense que é uma biografia, uma cinebiografia do artista, não, esse filme ele faz um recorte, ele é contado inclusive através do ponto de vista deste conturbado empresário, deste conturbado parceiro, do Coronel Tom Parker. Então o filme traz um recorte desta relação e como que essa relação de negócios, essa relação empresarial, essa parceria catapultou a carreira de Elvis Presley, tornou Elvis um artista conhecido e famoso mundialmente. E ao mesmo tempo também essa parceria serviu para encher os bolsos do Coronel Tom Parker de dinheiro. A gente pode ver isso sim através do mapa astrológico do cantor Elvis Presley e também de uma mini sinastria que eu vou colocar no final para analisar como é que se dava esse conturbado relacionamento, que era uma parceria profissional sim, e as nossas parcerias profissionais, as nossas alianças profissionais, as sociedades que a gente forma e rompe também ao longo da nossa vida, são analisadas sobre esse prisma, sobre esse enfoque de casa 7. Mas lembrando que dentro de um mapa, mesmo que a gente faça um olhar focado para a casa 7 do mapa do cantor Elvis Presley, o mapa tem um contexto todo. Então, a casa ela não é analisada de forma isolada, mas isso eu vou te convidar a analisar junto comigo ao longo desse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta Pinto, eu sou astróloga, eu sou jornalista e este é o canal Roberta Astrologia. Aproveita, curta, comente, compartilhe esse vídeo com quem gosta de astrologia, com quem gosta de cinema também. E uma coisa muito interessante quando me perguntam se a astrologia ela é verificável na vida real, eu gosto de trazer esses exemplos para vocês porque através de ter fatos e acontecimentos, por exemplo, na vida do cantor Elvis Presley, a gente consegue perceber esses fatos e acontecimentos dentro do mapa astrológico. E tem uma máxima que eu quero trazer para você fazer uma reflexão agora comigo, que é uma frase da astrologia e ela se encaixa perfeitamente com esses exemplos práticos que eu trago aqui no canal e também no meu Instagram, que é o @RobertaAstrologia. Me segue lá que eu gosto de trazer muito a astrologia real e prática, fundamentada. Tudo que acontece na nossa vida pode ser visto e analisado dentro do mapa. Mas claro, que nem tudo que está no mapa vai acontecer, porque a gente tem as nossas escolhas, a gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente tem o nosso caminho de desenvolvimento, que é como a gente compreende e escolhe como vai viver cada experiência que está ali nas casas astrológicas. Então eu te convido a partir de agora, com isso em mente, a fazer a análise do mapa do Elvis Presley e esse relacionamento dele com o empresário Coronel Tom Parker. Vem comigo. Então, te convido a embarcar agora na parte prática dessa análise, lembrando que aqui eu não estou fazendo um julgamento moral dos métodos utilizados pelo Coronel Tom Parker, mas sim tentar entender como que isso
se encaixa num padrão dentro do mapa natal do Elvis Presley, e como também na relação entre os dois mapas, isso ainda fica bem mais claro na questão da sinastria. Então, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, se isso é bom ou se isso é ruim, e de perceber os indicadores e trazer isso para a nossa prática, ok? Então, começando aqui pelo mapa do cantor Elvis Presley, tem vários pontos interessantes aqui. Deixa eu só pegar aqui uma caneta para fazer uns riscos. Se o Elvis fosse meu cliente, ele saberia que eu nunca analiso um ponto solto no mapa. Mas aqui é um exercício curto para mostrar para vocês como a gente consegue enxergar esse relacionamento, essa parceria dentro do mapa do cantor. Então a gente vai partir o nosso olhar aqui a partir dessa casa 7, para depois conectar com outros pontos do mapa. E por que a casa 7? A casa 7 é a casa das alianças, é a casa das parcerias, de todas as pessoas com as quais a gente estabelece acordos na nossa vida. E ela também é uma casa que mostra quem são os nossos inimigos declarados. Aquele tipo de pessoa que o santo não bate bem, que a gente torce o nariz, que também, né, podem ser observadas por esses padrões da casa 7. E interessante que o Coronel Tom Parker conseguiu ser as duas coisas na vida do Elvis. Ele foi um sócio, um parceiro, empresário e também um inimigo declarado. Não deixou de ser um inimigo declarado, porque na medida em que a relação entre os dois foi aumentando em tensão, as disputas também aconteceram. E depois da morte do Elvis, elas foram resolvidas nos tribunais pela família do cantor. Então, a casa 7 aqui do mapa do Elvis Presley, ela está no signo de quê? De Gêmeos, né? Não tem planetas aqui. A gente tem o símbolo, sim, essa chavezinha é o símbolo de Quiron, mas Quiron é um asteroide, então o peso de Quiron numa leitura é bem menor. Quiron até é usado mais em leituras com uma visão mais kármica, mais esotérica, mas como eu gosto de uma leitura mais prática, mais voltada para informação e menos especulação, menos subjetividade, eu não costumo usar. A não ser que o cliente peça ou tenha uma pergunta que tem esse foco mais subjetivo, mas geralmente eu não utilizo nas leituras. E isso já responde a uma das perguntas que eu recebo no meu Instagram, @RobertaAstrologia. Muita gente me pergunta ali, mas eu tenho a casa 7 vazia, por exemplo, ou não a casa 7, a casa X vazia no meu mapa. Então, nada vai acontecer ali na minha vida. Não existem casas vazias. Veja bem, por quê? A casa 7 do Elvis, ela está num signo, tem um signo aqui. E esse signo tem um planeta que comanda esse signo, que rege esse signo. No caso de Gêmeos, é Mercúrio, que está aqui, olha só que interessante, conjunto ao Sol dele em Capricórnio. Até ele está, aqui você não tem a tabela, mas eu olhei a tabela antes de fazer a análise do mapa, está numa combustão, porque Mercúrio está numa diferença de 5 graus em relação ao Sol. O Sol do cantor está aos 17 graus de Capricórnio, e Mercúrio está aos 22 graus. Então, é uma combustão, né, 5 graus de aproximação, e já é separativa, né? Mercúrio já é mais rápido, já está se separando do Sol. Mas é um Mercúrio que está muito pertinho do Sol. E o que isso acontece, né? Perceba que tem essa ligação entre casa 7 com a casa 2 do mapa natal do cantor. E reserva esse pensamento que depois a gente vai aprofundar essa questão do regente de Gêmeos estar combusto, né, de Mercúrio estar combusto, porque isso vai ser importante para analisar essa casa 7 no mapa do Elvis Presley. Mas ainda nesse raciocínio, né, esse ponto, olha só que esse ponto, casa 7 se liga à casa 2. E como esse ponto ainda a gente tem o Sol aqui, essa casa 2 e essa casa 7 também estão ligadas ao signo de Leão, porque a gente tem o Sol aqui. Então, essa casa não está separada nem da 2, nem da casa 9. E, ao mesmo tempo, a gente tem Vênus aqui. Então, também não está separada da casa 6
e nem da casa 11. Por quê? Porque tem Vênus, e Vênus comanda a área de Touro e a área de Libra do mapa. Então, essa casa 7, partindo desses Gêmeos aqui, regido por Mercúrio, a gente já fez uma ligação dessa casa 7 com a casa 2, com a casa 6, com a casa 9 e com a casa 11. Então, nada está solto no mapa. Tudo tem um contexto e todas as informações estão interligadas. Claro que aqui eu vou fazer um exercício muito mais superficial, muito mais rápido, até por ser um vídeo de YouTube, mas numa análise, se eu fosse analisar a casa 7 do Elvis como meu cliente, eu olharia para todos esses demais pontos para responder alguma pergunta que ele me faria como cliente de mapa astral. Então, nada pode ser analisado de forma isolada, nem fatiada. Por isso que a astrologia de Google não funciona. Se você jogar no Google, por exemplo, Mercúrio em Capricórnio, você vai ter ali uma informação, mas é uma informação solta que precisa ser relacionada com outros pontos do mapa. Então, dito isso, né, casa 7, aqui em Gêmeos, tem um padrão interessante mercuriano aqui, afinal de contas, Gêmeos obedece a esse Mercúrio, de valorização da palavra, de uma pessoa que estabelece relações, estabelece relacionamentos, estabelece acordos, no qual a palavra, no qual a comunicação é muito importante para essa relação dar certo, e até procura pessoas, às vezes, que sejam mais comunicativas. Mas olha que interessante, Mercúrio no mapa do Elvis recebe um ponto de debilidade, como eu falei antes, ele está muito pertinho do Sol, essa distância de 5 graus, então a gente diz que o planeta está combusto, ele recebe todo o calor do Sol, e ele recebe tanto calor que pode secar, então prejudica um pouco o funcionamento desse Mercúrio, é um planeta que ele pode não funcionar direito. E quem viu o filme, ou conhece, não viu o filme, mas conhece a relação dos dois, sabe que o Coronel Tom Parker usou muito da manipulação através do quê? Através das palavras, para conseguir amarrar Elvis de todas as formas. A casa das parcerias, aqui, a casa 7, tem uma regência que está com debilidade no mapa do cantor. Então é como se ele mesmo tivesse uma dificuldade de enxergar o que era verdade naquela relação, naqueles acordos, naquelas palavras que eram ditas pelo outro. Lembra que Mercúrio vai representar o outro aqui. Então, é como se ele tivesse uma certa dificuldade de enxergar isso, o que era verdade e o que era só um discurso vazio. E aí tem os dois lados da moeda, né? Existem pessoas que têm Gêmeos na casa 7 também, assim como Elvis, por exemplo, e se aproximam de parcerias cuja base é uma comunicação forte, é uma comunicação sólida. Mas no caso desse mapa aqui que a gente está analisando, que é o mapa do Elvis Presley, a regência dessa área, o comando dessa área não está bem posicionado, está prejudicado. Então, tem o outro padrão de Gêmeos na 7, que é se envolver muitas vezes com o famoso 171. Sabe aquela pessoa que cai no golpe do bilhete premiado? Porque, sabe, Roberta, ali o velhinho na saída do banco tinha uma conversa tão boa, parecia tão simpático, que eu nunca pensei que poderia me enganar. Esse é um lado B da casa 7, né? Da regência, né, com debilidade da casa 7, e através da palavra, que a gente está analisando através, né, desse prisma aqui da palavra. Então, a pessoa passa um xalalá e o outro acaba sendo enganado por esse xalalá. Então, por isso que eu sempre digo que quando a gente conhece o nosso mapa, quando você conhece o seu mapa, você consegue identificar esses padrões e também as possibilidades. Elvis também teve outras parcerias na vida. A gente está analisando uma das parcerias apenas, como o casamento com a Priscila, por exemplo, que por sinal, né, coincidentemente ou não, ela tem o Sol no signo de Gêmeos. Então, nem todos os parceiros passariam a perna nele. Mas já que existe aqui uma brecha para acreditar na palavra do outro, talvez sem enxergar muito bem, cegamente, dentro do mapa dele, eu teria um pouquinho mais de atenção ou aconselharia ele olha, dá uma cuidada nesse ponto, perceba o que é real e o que não é,
nessa parceria, percebe como o outro está falando, perceba também se o outro só fala ou faz também as coisas que diz que pratica. Então, são coisas que ele poderia observar, sabendo que ele já possui esse padrão dentro do mapa dele. Por outro lado, a gente não pode esquecer, né, que aqui não tem também inocentes e bandidos. A gente vive num mundo de dualidade e todas as pessoas têm os dois lados da mesma moeda. Por outro lado, essa parceria também rendeu muito dinheiro para ambos. Afinal de contas, tem uma relação aqui de casa 7 com casa 2. A casa 2 é a casa do dinheiro do Elvis, é como ele gastava, como ele administrava, como ele ganhava o dinheiro dele. Então tem aqui uma conexão bem forte de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro através de uma parceria, através de uma sociedade. Mercúrio também nessa posição de debilidade, né? Essa proximidade com o Sol pode trazer um pouco de dificuldade de olhar para quê? Para as minúcias do contrato, para aquelas entrelinhas. E leva, né, esse Mercúrio leva para um Saturno que está forte, que está domiciliado aqui em Aquário, na casa 3. Ele ganhou muito dinheiro quando praticamente fixou residência em Las Vegas. A casa 3 é uma casa das viagens curtas, né, dos negócios locais. Então ele ganhou muito dinheiro fazendo aqueles shows em Las Vegas, inclusive pagou parte da dívida que ele tinha com o Coronel Tom Parker fazendo aqueles shows, mesmo que ele desejasse, ele almejasse expandir uma carreira internacional. A parceria com o Coronel também, de certa forma, restringe ou limita os planos da expansão de Elvis. Ele acabou se tornando um grande astro mundial, mas que não deixa a terra natal. Ele não deixa os Estados Unidos. O máximo que ele vai é fazer shows no Havaí, que é território norte-americano. Outra coisa interessante aqui, olhando o mapa do cantor rapidamente, Marte aqui em Libra também está numa posição que pede atenção, principalmente porque se relaciona à casa 12 do Elvis, que fala, né, uma casa de perdas, de isolamentos, onde ele tem o regente do ascendente dele, que é Sagitário, Júpiter. Então, é quase como se aquela música que ele cantava, Caught in a Trap and I Can't Walk Out. Eu estou preso numa armadilha e eu não consigo sair. Claro, aqui eu estou fazendo uma análise bem geral, bem rápida, apenas para você perceber que tudo pode ser analisado dentro do mapa astrológico. Agora, como que o perfil do Coronel Tom Parker se encaixava aqui perfeitamente? Vamos dar uma olhadinha na sinastria, então, entre os dois. Então, deixa eu trocar minha tela aqui, rapidinho. A sinastria dos dois, né? Resumidamente, então, o coronel nem bem era coronel, ele ganhou esse título, né? Ele fugiu da terra natal dele, ele nasceu nos Países Baixos. E se esse mapa é o mapa verificado dele, foi dia 26 de junho de 1909, às 11 horas da noite, na cidade de Breda, né, nos Países Baixos. E ele vivia nos Estados Unidos a olhos vistos, mas ao mesmo tempo escondido. Ele tinha uma certa questão, assim, ele parecia aquele, na mitologia a gente chama de trickster, né, que é aquele cara que engana, é o mestre do ilusionismo, da ilusão. Ele é quase um mágico, mas não aquele mágico que está fazendo assim um encantamento para que tu te convença de uma maneira de te entreter, e sim de te enganar, de nunca dizer realmente quem ele é. Então ele vivia nos Estados Unidos, mas ele não tinha visto, ele tinha várias pontas soltas, né, de quem era realmente esse coronel Tom Parker, mas ao mesmo tempo ele não se escondia, porque ele era um empresário do astro de rock mais famoso do final dos anos 50 e anos 60, ali 70 em diante. Então ele se escondia sem se esconder, ele tinha essa arte do ilusionismo, da enganação. E olha que interessante, né? Lembra, o mapa do Elvis está aqui dentro, o mapa do coronel está aqui fora em vermelho. Elvis tem a casa 7 no signo de Gêmeos. E olha o Mercúrio do Coronel Tom Parker. Mercúrio em Gêmeos. Olha que interessante. Mercúrio forte. Mercúrio domiciliado em Gêmeos. Caindo exatamente na casa 7 de Elvis. Como se o coronel soubesse, personificasse tudo aquilo que o Elvis queria ouvir. Falava tudo
falava tudo que o Elvis queria ouvir, sabia como dizer, sabia o que dizer para convencer. É o excelente no xalalá, né? Mercúrio em Gêmeos, excelente no xalalá, caindo na casa, né? Na casa 7, de alguém que tem um Mercúrio em uma posição de debilidade. Então, quem tem o Mercúrio mais forte aqui nessa parceria ganha através da palavra, e o outro acaba sendo convencido através da palavra. E interessante, não estou agora justificando os atos e nem dizendo quem é o mocinho, quem é o bandido, apenas mostrando que nessa briga, nessa dança de Mercúrios, quem tem o Mercúrio forte acaba convencendo o outro que tem o Mercúrio numa posição de um pouquinho mais de debilidade e de atenção. Além disso, olha só, o coronel tem o Sol no signo de Câncer. E o ascendente do coronel está no signo de Peixes. Existia, sim, uma dose de manipulação emocional e, ao mesmo tempo, uma capacidade de se fazer de vítima que convencia Elvis a permanecer naquela relação conturbada. Mesmo que o Elvis sabia que poderia estar perdendo alguma coisa naquela relação, tinha alguma amarração, tinha alguma questão emocional que acabava amarrando, porque o Elvis era um cara que valorizava a questão da família. Elvis tem a lua em Peixes, então ele valorizava essa questão familiar também, tinha uma sensibilidade, e isso fazia com que o coronel utilizasse muito bem. Aqui eu estou falando o seguinte, o mapa não mostra o caráter de uma pessoa, mas as características em potenciais que podem ser usadas. Cancerianos, pessoas que têm o Sol em Câncer, ascendente em Câncer ou Câncer forte no mapa, podem ser excelentes conselheiros, porque se conectam verdadeiramente com as pessoas. Então, podem ser pessoas que são excelentes para dar conselhos, para conversar, os outros se abrem com pessoas desse tipo. Mas se essa pessoa não é uma pessoa que está usando essa ferramenta para o bem, ela está usando essa ferramenta para o mal, ela pode se tornar um manipulador. E um manipulador que sabe acessar o emocional do outro. O pior tipo de manipulador. Outra questão, Peixes também tem muita, ascendente em Peixes pode trazer muita sensibilidade para o coronel, uma sensibilidade artística que ele tinha, inclusive. Ele sabia identificar o que era, até a questão musical, o Peixes também está ligado à questão musical, então ele sabia identificar uma excelente, um talento de longe, ele tinha essa capacidade artística, mas ao mesmo tempo pode fazer com que a pessoa sempre se ache a coitadinha da história, eu sou tão bonzinho, olha o que eu estou fazendo por você. Também, a questão pisciana também tem muita manipulação envolvida, e essa manipulação de eu sou a vítima, e todos, ninguém me entende, não, então isso também pode ser usado. E aí tu soma essas características a um Mercúrio forte no mapa, que Mercúrio em Gêmeos é excelente com as palavras, mas também pode distorcer as palavras e se tornar um Rolando Ler. Então, tudo depende de como você usa essa potência no mapa. Signos não são pessoas, mas eles vão apontar para características que a gente tem no mapa e a gente escolhe viver o lado A ou o lado B. Vai depender daí do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência. E aqui eu estou apenas lendo indicadores. Por exemplo, não estou dizendo que o coronel era apenas um manipulador. Ele podia ser um cara muito sensível também, um cara ligado à família, um cara com muita sensibilidade e que se conectava emocionalmente com as pessoas. Essa potência está aqui no mapa dele. Agora, a forma como ele vai usar essa potência, se é para o bem ou para o mal, aí vai depender, sim, do livre-arbítrio dele. Aí, caráter tu não enxerga no mapa. O caráter é uma escolha da pessoa. Mas olhando para a sinastria, a gente consegue perceber aqui outras questões interessantes, né? Eu estou lendo indicadores que aparecem no mapa. A gente não tem aqui as pessoas para confirmar se era exatamente isso que acontecia, né, na vida real. Mas tem outros indicadores que eu acho bem interessantes também. Por exemplo, a lua de Elvis, tá? A lua do Elvis está no signo de Peixes aqui. E ela cai justamente no ascendente do coronel. E o coronel também tem Marte em Peixes. Então, existe aqui uma conexão, sim, emocional,
mas que pode envolver brigas e disputas e desentendimentos. E esse mesmo padrão se repete porque a lua do coronel está no signo de Libra e Elvis tem Marte em Libra. A lua do coronel também cai em cima do Marte do mapa natal do Elvis. Então confirma que existia essa tensão, essa briga e essa questão emocional, que ao mesmo tempo que tu te liga com aquela pessoa, não consegue se desligar, porque tem uma questão emocional muitas vezes profunda, enraizada, mas que também gera brigas, desentendimentos. Então confirma que essa tensão era dos dois lados. E é por isso que eu estou dizendo que não tem mocinho nem bandido na história. Essa tensão, ela vem e ela vai, e ela ela é confirmada pela sinastria de ambos os mapas. E outra coisa, ao mesmo tempo, olhando o espelhamento de casas aqui dentro da sinastria, todas as partes da sinastria levam a uma sociedade de negócios, ou se eles fossem um casal que poderia ter ganho muito dinheiro juntos, uma sociedade que foi lucrativa para ambos. Agora, se um ganhou mais dinheiro, por exemplo, o outro ganhou fama e virou o rei do rock. O mapa do coronel também mostra que ele tinha uma visão de negócios. E me chama muito a atenção também essa questão de casa 5 do mapa do coronel, espelhada na casa 8 do Elvis. Usou, né, a casa 5, onde o coronel tem o Sol e tem Vênus aqui, a questão de talentos e dons e a visão que ele tinha de negócios, justamente para administrando o dinheiro de outra pessoa, o dinheiro da sociedade. Era o coronel que queria administrar, claro, junto com o pai do Elvis, mas o pai do Elvis era um peão ali da história, um peão da jogada. Quem administrava mesmo, quem gerenciava tudo, era o coronel Tom Parker. Mas com a lua envolvida, porque afinal de contas, o regente de Câncer é a lua, e não vamos esquecer que tem esse padrão aqui, Lua-Marte e Lua-Marte, em ambos os mapas. Essa relação era tensa, instável, até o final da parceria, que terminou justamente aonde? Na casa 8, numa ação judicial. Ação judicial da família, que é um dos significadores de Câncer, que levou adiante depois da morte de Elvis para tentar reequilibrar, reequiparar, algo bem próprio aqui de Marte, né, em Libra, tentar ajustar aquilo que estava desequilibrado dentro dessa relação, dentro dessa parceria, que foi uma relação que gerou frutos para ambos. Então, mais uma vez, aqui não é uma questão de analisar caráter ou analisar métodos, analisar e sim entender sob o ponto de vista astrológico. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe esse vídeo com quem gosta de astrologia. Isso sempre me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. Aproveita também, me segue aqui no canal se você ainda não é meu seguidor e me acompanhe nas demais redes sociais. O Instagram é @RobertaAstrologia e o Twitter é @astro_Roberta. Te espero lá e até o próximo vídeo.